A minha primeira palavra vai naturalmente para Vossa Excelência, Sra. Bastonária, para dizer da honra que tenho em poder estar aqui vir, aqui ser recebido, nesta casa, que é simultaneamente a Casa do Direito, uma das casas do direito, da democracia e da liberdade, e, portanto, a Constituição da República Portuguesa. E agradecer a saudação de Vossa Excelência e o gesto simbólico que tanto me sensibilizou. Quis o destino que, terminada a minha licenciatura e completado o equivalente ao atual mestrado, e mais tarde o doutoramento, não tivesse usufruído de uma faculdade que figurava então para os doutorados em Direito e que permitia um acesso mais expedito, digamos assim, à advocacia. Não quer isso dizer que não guarda recordações inesquecíveis desta ordem e da sua biblioteca. Aqui encontrei grandes figuras de causídico. Estudava eu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Na biblioteca que ficava contígua, preparei praticamente todos os exames para todas as disciplinas do curso de Direito, nomeadamente no domínio do direito privado, do direito criminal, do direito processual, do direito internacional privado. Confesso que menos do direito público. Mas isso significa que me senti, desde muito cedo, solidário com a causa dos advogados. E depois, quis também o destino que acompanhasse a vivência dos advogados, não apenas por razões de natureza familiar, mas pela intervenção que os jurisconsultos, a miúdo, têm, a solicitação dos advogados nas causas mais variadas, em apreciação dos órgãos jurisdicionais. E, portanto, pode Vossa Excelência contar, já podia sem toga, mas acrescidamente com toga, com atenção, o desvelo e o apoio do Presidente da República, tratando-se da vigência da Constituição da República Portuguesa, da defesa dos direitos fundamentais nela consagrados, na vitalização da democracia, em qualquer das suas vertentes, representativa, participativa ou referendária, sabendo nós que os advogados têm, tal como os magistrados aqui tão eloquentemente representados, têm um papel essencialíssimo na construção cotidiana dessa democracia e na defesa dessa liberdade. Muito obrigado, Sra. Bastonária, e é de facto muito feliz que aqui tenha vindo no dia em que celebra a Constituição, envolvidos 40 anos sobre a sua aprovação e promulgação. Mas é impossível separar essa Constituição dos pais fundadores da democracia. E na primeira fila desta sessão, e orador último das comemorações dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa, tenho em frente de mim um querido mestre e amigo, mestre de Direito, mestre de Universidade e mestre de Vida, o Sr. Professor Jorge Miranda. Mas hoje, sobretudo, tenho perante mim o Constituinte. E era isso que queria recordar. Recordar o que foi uma saga inesquecível vivida na idade em que se deve viver esse tipo de sagas. Algures entre os 20 e poucos e os 40 anos de idade. A partir daí também se pode viver, mas com riscos cardíacos acrescidos. Porque foi de facto uma saga. A saga da eleição da Assembleia Constituinte. A saga da experiência única para todos nós do funcionamento de uma Assembleia Constituinte, com escassíssimas estruturas de apoio. A saga da organização dos grupos parlamentares. A saga da verificação dos poderes. A saga da eleição da mesa. A saga da aprovação do regimento. Ele próprio essencial, como Vossas Excelências saberão, porque juntava
a um período concentrado no debate sobre matéria constituinte, um outro período de debate sobre a revolução que nos rodeava. A saga da apresentação dos vários projetos, notáveis projetos da Constituição. Todos eles com o traço do que havia de melhor nos juristas publicistas portugueses. Todos eles. E depois, o debate acerca desses projetos na generalidade, o debate sobre a sistematização da Constituição e a apreciação de todas as temáticas que viriam a integrar a Constituição da República Portuguesa. Algumas delas por duas vezes, como aconteceu com a organização do poder político. Uma antes de 25 de novembro de 1975, outra depois de 25 de novembro de 1975. Em função de duas plataformas de acordo constitucional que eram bastante distintas. Tudo isto que parece uma eternidade vivido em cerca de um ano, menos de um ano. Arrancando a Assembleia Constituinte em junho e terminando no início de abril do ano seguinte. Não houve paragem no verão. É certo que o professor Jorge Miranda foi de todos, não só um dos mais influentes no conteúdo, mas certamente mais constantes no labor, porque não havia fim de semana de que não regressasse com várias propostas, entretanto elaboradas. Mas devo dizer que, ao olhar para o elenco dos constituintes, nele encontramos, tirando naturalmente a minha modesta pessoa, do que havia de melhor no direito e, porventura, no panorama político português. Foram debates excepcionais, muito densos, de que eu retenho duas ideias fundamentais. Uma porque, de quando em vez, encontro alguns saudosistas, e é bom que em democracia haja também alguns saudosistas, que se perguntam se não teria havido uma solução preferível àquela que foi a solução da Revolução e da Constituição de 1976. Eu recordaria a esses que a solução que gostam de, quando em vez de evocar, comparando com a situação presente de algumas dificuldades económicas, sociais, políticas, culturais, era uma situação, além do mais, sem saída. Um beco sem saída. Um beco sem saída em termos de regime político, de sistema de governo, de situação nas colónias, de drama da imigração para a Europa, de crise económica e financeira. Mas também acrescentarei que um dos grandes debates da Constituinte foi o de saber o que seria preferível. A revolução continuar postergando-se a elaboração da Constituição ou a Constituição chegar, institucionalizando o que era possível, como disse ontem, de compromisso entre as várias revoluções que nos animavam. E houve um tempo em que parecia prevalecer a ideia de que matar a revolução com a Constituição seria empobrecer a experiência política, económica, social portuguesa. Nunca foi essa a minha posição e vingou a posição que parece adequada. A Constituição poderá ter travado, congelado, aquilo que era um processo revolucionário que até determinado momento era vivido, numa fase que poderemos chamar de fluxo, mas o que é facto é que teve um valor essencial, iniciado a fase de refluxo, que foi a de obrigar a um compromisso mínimo entre forças partidárias para que o país pudesse ter um texto constitucional. E com isso abrir de forma institucional e duradoura uma nova fase na sua vivência cívica. E o meu cumprimento ao constituinte, professor Jorge Miranda, é um cumprimento na sua pessoa a todos os constituintes. A todos os constituintes. É certo que ele foi dos mais eloquentes e brilhantes. Mas todos os constituintes viveram essa saga. Felizmente, muitos ainda vivos. E outros que recordamos com muita saudade.
e nunca será demais agradecer o seu papel discutindo e votando uma Constituição no meio de uma revolução. Fascinante, mas complexo. A Constituição não só se afirmou no seu momento inicial, como teve a plasticidade para se ir ajustando a transformações muito profundas em 40 anos de história política, económica, social e cultural contemporânea. Consecutivas revisões fizeram chegar ao seu conteúdo atual. E como já disse por várias vezes, e não é demais repetir, por isso ela é um programa normativo, compromissório e consensual na sociedade portuguesa. Porque todas as forças políticas acabaram por votar ao menos uma parte dessa Constituição. E neste momento, ali está condensado o verdadeiro consenso de regime. Neste tempo em que se fala de consenso de regime. O essencial do consenso de regime está plasmado na Constituição. Está plasmado nos princípios fundamentais. Está plasmado nos direitos fundamentais. Está plasmado na organização económica e social e na organização do poder político. Está plasmado na garantia da Constituição, está plasmado na sua revisão. Esta plasticidade justifica que possamos hoje agradecer um compromisso que é estabilizador na democracia portuguesa. Pode haver vários termos alternativos de governação, e é bom que eles existam. Mas nenhum desses termos questiona o essencial da Constituição. Defende, naturalmente, como é legítimo em democracia, revisões, modificações, ajustamentos, mas não questiona o essencial da Constituição material portuguesa. Uma vez que todos aprendemos que mais importante do que a Constituição formal é a Constituição material. Aquilo que é verdadeiramente nuclear no texto constitucional. Todos os demais consensos são projeções setoriais desse consenso global. E, felizmente, quanto a esse consenso global, estamos genericamente de acordo. Isso explica porque não há na sociedade portuguesa radicalismos, xenofobias, marginalizações, fenómenos extra-sistemáticos ou sistémicos que existem noutras sociedades europeias. A Constituição, ela própria, teve um papel pedagógico. E muitos dos que se não reviam nela no início, ou que se reviam mais nela no início do que em momentos subsequentes, acabam por não a questionar. E ela é um fator de integração, de aceitabilidade nacional. É um denominador comum. E a esse denominador comum devemos largamente a estabilidade institucional da nossa democracia. E por isso é tão pedagógico haver iniciativas como aquela que a Ordem dos Advogados promoveu. Porque eu tenho dito, vezes sem conta, a democracia constrói-se todos os dias. E cada dia em que não é construída, ela está a ser enfraquecida. Como a liberdade se defende todos os dias. E a igualdade se defende todos os dias. E a solidariedade se defende todos os dias. É um esforço complexo, plural, em democracia, mas é um esforço crucial. E por isso é bom que se multipliquem as iniciativas de celebração da Constituição. Pode parecer apenas algo de reservado a académicos, a especialistas, a teóricos. Não é que a Constituição não tenha motivado, já o disse no Tribunal Constitucional, uma riquíssima doutrinação no domínio do direito constitucional, que influenciou constituições de Estados europeus e de Estados não europeus falando o português. E muitas vezes nós minimizamos isso. Eu recordo-me, como o Sr. Professor Jorge Miranda recorda, de, em vésperas de elaboração da Constituição brasileira, por exemplo, e o Sr. Professor Jorge Miranda teve uma experiência mais rica, ligada a constituições africanas de língua portuguesa, mas
antes da elaboração da Constituição Brasileira de 1988, ser muito frequente a presença de constitucionalistas portugueses no Brasil para debater a Constituição que nos rege. E essa é uma riqueza. Mas não passa apenas por aí o debate acerca da Constituição. A pedagogia acerca da Constituição passa por um debate mais amplo, pela vivência da Constituição. E aí os advogados têm um papel fundamental, como têm os magistrados, como têm todos os cidadãos em geral. E por isso folgo por ver aqui reunidos parlamentares que, ao longo de 40 anos de vigência de Constituição, deram vida à Constituição. Como cumprimento aqueles que na magistratura ou na advocacia, como no ensino, como na cidadania de cada dia, deram vida à Constituição. E dar vida à Constituição é lutar pelos direitos que ela encerra. É fazer funcionar cada vez melhor o sistema político que ela comporta. É pensar não apenas nos direitos limitados a garantias, mas também nos direitos económicos, sociais e culturais. E esse é o desafio de hoje. Este é o desafio de hoje. Mas como é natural, numa reflexão desta natureza, eu percebi pelos tópicos tratados e percebi também, enquanto subia as escadas por aquilo que me foi narrado, do que tinha sido aqui discutido, é natural que haja matérias sobre as quais todos nós temos propostas de melhoramento. Não de substituição global. Não de contestação da Constituição material, mas de melhoramento da Constituição. Algumas delas decorrem do que mudou em Portugal, do que mudou na Europa, do que mudou no mundo. Mudou, por exemplo, em matéria de direitos. Não na essência dos direitos, mas na efetivação dos direitos. Nos riscos que se colocam, nos desafios que se colocam. Nas realidades novas, científicas, técnicas, económicas, sociais, culturais, que não era possível prever, nem mesmo a quando das últimas revisões constitucionais. Para garantir, nomeadamente, a proteção, a defesa desses direitos. Esse é um desafio constante. É um desafio constante. Como é um desafio constante o que se coloca na organização do poder político. Porque há novas realidades de integração supraestadual, como também de vivências infraestaduais, diferentes das que existiam quando foi votada a Constituição ou foram votadas as revisões. E por isso é natural que se debata, mesmo com o esforço que foi concretizado em 1997 para desconstitucionalizar o debate específico do sistema eleitoral parlamentar nacional e do sistema eleitoral e do sistema do governo local, que haja matérias do chamado sistema político, da organização do poder político, que mereçam ser revisitadas. Como há problemas novos que se colocam na compatibilização entre a democracia económica e social e a viabilidade financeira e o equilíbrio financeiro, em que a Constituição funciona como um limite naquilo que pode ser tolhido em termos de direitos fundamentais por causa de condicionantes de natureza económica e financeira. Sabendo nós como as conjunturas são cada vez mais fluidas. Tal como é complexo o efeito jurídico do relacionamento da ordem constitucional portuguesa com a ordem jurídica europeia. Sendo certo que, como constitucionalista, sempre defendi o primado da Constituição sobre o direito europeu, e a Constituição o diz, os princípios fundamentais do Estado de Direito, plasmados na Constituição, prevalecem sobre o direito europeu, mesmo primário, mas temos de convir que há problemas complexos que todos os dias se suscitam na compatibilização entre esses ordenamentos jurídicos. Não são os problemas que se suscitavam nos anos 80, que eram de ajustamento institucional. São problemas concretos de incidência económica, financeira, social, nos mais diversos setores da atividade comunitária. Esse é um desafio complexo ao constitucionalismo contemporâneo. Como é o próprio sonho de um constitucionalismo global.
que vai tendo afloramentos em algum direito internacional. E que coloca, portanto, desafios à visão clássica do constitucionalismo meramente estatal. Foi aquela em que muitos de nós fomos formados. Ainda ontem lia um testemunho de outro mestre do direito constitucional, o professor Gomes Canutilho, em que ele recenseava estes problemas como problemas inevitáveis a constituírem desafios ao constitucionalismo de hoje e de amanhã. E no domínio da garantia da Constituição, como ir mais longe na defesa da Constituição, desde debates clássicos sobre a composição do Tribunal Constitucional, até a debates não menos clássicos sobre direitos de acesso direto dos cidadãos ao Tribunal Constitucional, ou à prática específica de um sistema imaginativo como é o nosso, de conjugação da fiscalização abstrata e da fiscalização concreta da constitucionalidade. Todas estas matérias estão permanentemente em debate académico e, portanto, sujeitas a uma reponderação em termos reconstituintes. E isso enriquece a Constituição. O facto de haver professores de Direito Constitucional e alunos de Direito Constitucional e cidadãos que a cada momento se interrogam no sentido de procurar aqui e ali novas pistas para aprofundamento ou melhoria da Constituição, é uma vitória da Constituição. Só as Constituições vivas e abertas comportam esta experiência. As Constituições autocráticas ou monocráticas, de regimes ditatoriais, não comportam experiências com esta criatividade. E por isso, a senhora bastonária, em boa hora, suscitou este debate, porque é prestigiante para todos, para aqueles que assistem e nele participam, para os mestres que aqui vieram dar o seu testemunho, para a ordem dos advogados, que mostra a sua vitalidade e cumpre a sua função cívica. E o Presidente da República, mesmo que não fosse, ou não tivesse sido constituinte, e mesmo que não tivesse sido professor de Direito Constitucional, antes de se render, por razões práticas, em muitos casos, à inevitabilidade da regência do direito administrativo, que ele próprio é cada vez mais constitucional, tal como o direito constitucional, por vezes, é cada vez mais administrativo, como é não apenas administrativo, mas percorrendo transversalmente os demais ramos do direito. Mesmo que não fosse essa a situação, o Presidente da República aqui teria sempre de vir para agradecer a iniciativa. Porque se trata de um passo muito importante para a democracia portuguesa. A função do Presidente da República, como guardião da Constituição, é o de permanentemente, não apenas estar atento ao respeito da Constituição, como promover a Constituição. Promover a Constituição. Promovê-la permanentemente. Essa é a sua função. E não faz mais do que a sua função ao estar aqui. Que é uma forma de promover no sentido de chamar a atenção para a importância da Constituição, dos valores que encerra, dos princípios que informa. E, nesse sentido, eu diria que felizes as democracias como Portugal, que sendo tão jovens, que tendo tido antecedentes tão complexos, até chegarem onde chegaram, que podem dizer, 40 anos depois, que têm uma Constituição que representa o denominador comum entre os portugueses. Felizes aquelas que podem dizer que ela é um consenso nacional, a partir do qual é possível construir outros consensos. Na diferença, no dissenso, que é a riqueza da democracia. É essa felicidade que se deve aos constituintes de 75 e 76, mas se deve também aos capitães de Abril, como se deve também àqueles que lutaram
durante décadas, para não ir mais longe, evocando os que lutaram pela liberdade antes disso, antes mesmo de lutarem pela democracia. A todos eles se deve, de facto, a realidade que hoje celebramos e que é um fator de honra, de orgulho e de prestígio de Portugal. Muito obrigado.